Fala galera, a gente está começando a semana já trazendo aí tudo o que aconteceu no fim de semana e também o que vai acontecer no Campeonato Amazonense. O Fast Clube saiu na frente, derrotou o Iranduba por 2-0 e tá com uma mão na taça, a gente pode dizer isso, Carlos? Pode estar com a mão na taça e uma mão aliás, um pé na final do Campeonato Amazonense de 2012. Que essa vitória de 2-0, o Iranduba vai ter que jogar muita bola para fazer 3 gols no Fast, até pela questão do sistema que joga o Fast, bem fechadinho, bem postado na defesa, com 2 gols de vantagem. O Iranduba reclamou muito do cansaço, porque o Fast tinha jogado no sábado para jogar no sábado. O Iranduba jogou na quarta para jogar no sábado, então o espaço foi muito curto. Então teve a comemoração, né, aquele lance lá da Praça dos Três Poderes, muita festa e tal. O moçada não descansou direito e veio cansado mesmo. O Iranduba foi uma equipe totalmente diferente do time que jogou contra a equipe do São Raimundo e acabou naquela oportunidade vencendo por 3-1. Mas o Fast dá um passo importante para tentar sair dessa fila aí de 41 anos sem título. Muito tempo, né? O Fast Clube, por incrível que pareça, é uma das equipes do futebol do Amazonas que menos tem título. Se for comparar aí pela idade da equipe, lá da década de 30, né? Então, de 30 do século passado. Então, o Fast Clube está muito tempo sem título, desde 1971, e agora tem essa grande oportunidade. Porém, Lorena, tem um adversário de peso depois na final. Se passar pelo Iranduba, o Nacional tá quietinho lá, o Aderbal Lana só trabalhando, a moçada inclusive, só afiando. O Nacional que fez um amistoso lá no Pará, foi pro Pará, enfrentou também horas de viagem, cansaço e conseguiu virar em cima do Papão, né? Exatamente, olha, eu sempre disse que em termos individuais, o Nacional tem o melhor elenco do futebol do Amazonas hoje, o melhor time do futebol do Amazonas. Se a gente for contar aí que tem a dupla de ataque Charles e Leonardo, no banco você tem o Garanha, você tem o Carlos Henrique, você tem 2 bons laterais, que é o Alexandre e o Cleiton Maranhense. Os volantes do Nacional indiscutivelmente são muito bons, o Thiago Mariano, o Álvaro, o Edivan, o lateral direito, o Amaral, é bom, a dupla de zaga é boa. Saiu, perdeu o Jairo, né, mas ficou o Jonathan, que é um bom goleiro também. Então o Fast vai ter trabalho. Agora, quando chega na decisão, o Fast se desdobra contra a equipe do Nacional. Não tem levado sorte na hora de finalizar, mas o Fast tem jogado bem. Se a gente for analisar as partidas que nós tivemos no primeiro turno, principalmente, o Fast jogou muito bem contra o Nacional. E teve uma partida que o Nacional ganhou de 1-0, me parece, na final do primeiro turno, que o Fast poderia ter goleado o Nacional. Mas aí não fez gol. Numa bobeira lá, na cobrança de falta do Martoni, o Cristóvão acabou fazendo o gol. Então, e o Fast Clube também tem um time arrumadinho, ele tem uma boa defesa também, né? Tem. Alguém conhece o terceiro zagueiro, o zagueiro reserva do Fast Clube? Não. Sem ser o Fábio Gomes, João Gomes? Ninguém conhece. É o Rodrigo, aquele que jogou no Rio Negro no ano passado. Fica no banco, não entrou, não me lembro, eu transmiti muitos jogos do Fast pela TV A Crítica e não vi o Rodrigo jogar. Eu acho que o Rodrigo jogou uma vez contra o Operário lá em Manacapuru, eu lembro que eu fui fazer e até conversei com ele depois do jogo e tal. Ele é um bom zagueiro também. É bom zagueiro, mas ele não jogou nenhum ainda, né? Praticamente assim nos jogos decisivos não jogou. Por quê? O João e o Fábio são os 2 Gomes ali, eles são bons zagueiros, estão bem entrosados. O João Gomes é um zagueiro muito experiente, o Fábio Gomes também já está no auge da sua experiência. O Fast Clube é um time certinho ali atrás, não tem o Nailson, que o Nailson está negociando com o Penarol, mas tem lá o Preto, que entrou de titular, barrou inclusive o Nailson, vem dando conta do recado. Então tem ali o lateral direito, que é o Catatal, João Gomes, Fábio Gomes e o Alberto. O Carlinhos tinha esperança de jogar nessa partida, não vai jogar porque o Paulo Morgado deve jogar com um sistema mais fechado, então na marcação o Alberto leva vantagem sobre o Carlinhos. Na frente da zaga ali, Souza com o Edson, né, fixos ali na frente, Dinamite, Michel, Lacraia e Joyner. Depois ele muda ali, como disse um torcedor outro dia para mim, que o Paulo Morgado é muito previsível. Ele tira o Lacraia, coloca o Nando, tira o Joyner, coloca o BA. Não tem muita coisa para fazer também, porque não tem... Não tem... Quando tira o Carlinhos, tira o Alberto, coloca o Carlinhos, sai o Souza ali, entra o Emerson ali de volante, então não muda muita coisa não.
Mas é bom time o Fácil. E ele também tem banco, assim como o Nacional, né? Exatamente. Eles também tem banco, então acho que isso é legal. Agora vamos falar um pouquinho de Série D, porque o Penharol também participou aí de um jogo amistoso durante o fim de semana. Não diria que foi um grande amistoso, porque não serve de parâmetro você jogar contra uma equipe amadora, né? Mas o Penharol fez lá um jogo de treino, o Ronaldo Perry está esperando alguns reforços. Eu conversava com ele durante a semana, ele precisa de 2 zagueiros, está levando o Nailson para ser o goleiro titular. Deve ir alguns jogadores do Iranduba, o Derlan, o Juan, atacante, o Júnior, meia, volante mais para meia também, deve aparecer. Até mesmo o goleiro Diego Braga deve reforçar a equipe do Penharol. Desse time do Iranduba. E deve trazer 2 zagueiros de fora, já que a intenção era pegar Cristóvão e Santiago, mas o Nacional está na final. O Nacional joga dia 26 e o Penharol estreia dia 27. Então já fica difícil a transferência desses jogadores, pelo menos para a primeira partida. E nesse grupo do Penharol, Lorena, você acompanhou ontem, a surpresa, não tanta surpresa assim, porque desde o ano passado que vem dando a equipe do interior na final do Paraense. O Cametá venceu o primeiro jogo por 2-1 em Belém, lá no Mangueirão, e no jogo de ontem, no jogo de domingo, estava perdendo de 2-0. Em 5 minutos, faltando 5 minutos para terminar o jogo, o Cametá empatou a partida, não quis nem ir para pênalti. Levou o título e a vaga na Série D. O Remo agora volta para a gozação aí dos torcedores do Paysandu, é a kitnet, né? Não tem divisão, está abandonado. Você imagina a equipe do Porto Remo, que já esteve na primeira divisão, ficar 7 meses parado? É bem complicado. Ficar 7 meses parado. A equipe do Remo, até começar o Campeonato Paraense do ano que vem. É muito tempo para uma equipe do Porto do Remo ficar sem jogar. E o Cametá faz parte aí do grupo do Penharol. Penharol, Vilhena, Cametá. Falta definir o time de Roraima e o time do Acre. Deve definir também nesse fim de semana. E com um detalhe, o técnico campeão lá no Pará, Sinomar Naves, é o mesmo que foi campeão no ano passado com a equipe do Independente do Curuí. Aí depois fez um outra trabalho equipe do interior do Pará, mas olha o mais interessante, ele fez um trabalho no Clube do Remo, quando saiu do Independente, passou o final do ano passado todinho, o segundo semestre todinho preparando o Remo, deixou o Remo pronto, demitiram o Sinomar foi lá pro Cametá e campeão em cima do Remo, em cima do Remo, que o desprezou, né? Exatamente, que o desprezou. Então o Sinomar, não dá para entender, né? O treinador 2 vezes na história do futebol paraense, nunca uma equipe do interior tinha sido campeã. O Independente foi o ano passado. Nunca tinha tido uma equipe bicampeã. O Cametá foi, o interior tinha sido bicampeão no caso. O Cametá foi campeão e com o mesmo treinador, o Sinomar Naves, que várias vezes já teve cotado, inclusive, para trabalhar no futebol do Amazonas, principalmente no Nacional, mas ainda não deu certo. É um grande treinador, com certeza. E o Cametá é um time recente, hein? Tem apenas 5 anos. 5 anos, 2 anos e meio como profissional. Exatamente. Então tá indo bem. E aí vai enfrentar o Penharol no dia 3 de junho, né? Dia 3 de junho, lá em Cametá. Pela segunda rodada da Série D do Campeonato Amazonas. E é claro que você confere tudo isso aqui na Reis Carros. A gente vai ficando por aqui, olha, mas quarta-feira, sem esquecer, a grande decisão do retorno. E vamos ver aí se o Iranduba vai conseguir fazer frente aí para a equipe do Fast Clube, que está com uma vantagem de 2-0. Um jogo de 180, o Fast está ganhando de 2-0, né? Mas eu já vi cada coisa acontecendo no futebol. Muita Melhor coisa. Esperar o jogo. Melhor esperar quarta-feira, a transmissão ao vivo da TV A Crítica, a partir das 8 horas, no estádio do SESI, não é isso, Carlos? Exatamente. Então a gente fica por aqui, gente. Até quinta-feira. Até mais.